Antes de começarmos, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Porque o que você vai escutar agora é inacreditável. O vento do deserto soprava com fúria naquela tarde, como se a própria natureza gritasse em agonia. Em meio às tendas simples de uma vila esquecida por Deus, os olhos de Amina, grandes, castanhos e cheios de inocência, estavam mergulhados em medo profundo. Ela segurava com força o véu branco contra o peito, tentando conter os tremores que denunciavam seu desespero. Por favor, não façam isso comigo, sua voz mal saía. Era frágil, mas ainda assim, carregava a dor de quem sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Seu pai, com os olhos baixos, evitava encará-la. A dívida que acumulava com o palácio real era impagável. E o preço exigido por Sheikh Idris al-Nazir, o homem mais temido do deserto, era ela. Uma noite apenas. Ele quer você por uma noite. Aquelas palavras cortaram sua alma como lâminas afiadas. Amina tinha apenas 20 anos. Nunca havia beijado um homem. Nunca sequer segurara uma mão masculina. Ela foi criada entre véus e rezas, sonhando com o amor puro, e agora, seria entregue como um objeto a um homem conhecido por sua frieza e crueldade. Diziam que Idris era feito de pedra. Rico como nenhum outro, impiedoso, distante, incapaz de sentir afeto. Seu olhar congelava a alma. Seus inimigos desapareciam no deserto sem deixar rastros. E mesmo entre seus aliados, ele era temido. Amina, no entanto, era luz. Era doçura. Era pureza e poesia. E agora, seria jogada na escuridão do palácio mais vigiado do deserto. Enquanto era levada em uma carruagem escoltada por homens armados, sua mente girava. As mãos trêmulas seguravam o tecido fino de sua roupa branca, como se aquilo pudesse protegê-la de algo. O silêncio era esmagador. Cada passo dos camelos parecia selar o seu destino. Desejo reprimido. Essa era a expressão que ela ouvirá de uma das mulheres do vilarejo quando falavam sobre o sheik. Ele não toca em ninguém desde que perdeu a alma. Mas o que aquilo queria dizer? A chegada ao palácio foi como um mergulho em outro mundo. Colunas douradas, guardas por todos os lados, e uma escuridão silenciosa que pesava no ar. Ao descer da carruagem, Amina quase caiu. O medo fazia suas pernas cederem. E então, ele apareceu. Idris. Vestido de preto, imponente, parado no alto das escadas. Seu olhar encontrou o dela como um raio cortando o céu. Frio. Profundo. Indecifrável. Amina sentiu a respiração travar. Era como se o ar ao redor tivesse sumido. Ela se viu incapaz de mover um único músculo. Ele a observava como se tentasse entender o que exatamente havia aceitado. Suba. Foi tudo o que ele disse. Sua voz era grave, seca, sem qualquer emoção. Como um decreto. Ela subiu. Um passo de cada vez. O coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes de mármore. Cada degrau a levava para mais longe de quem era. Dentro do quarto dourado, o silêncio entre eles era ensurdecedor. A noite estava apenas começando. E o que estava prestes a acontecer, mudaria 2 vidas para sempre. O silêncio dentro do quarto era como uma prisão invisível. O ar estava carregado, denso, e inacreditavelmente tenso. Amina permanecia parada próximo à porta, sem coragem de dar um passo sequer. Ela não ousava encará-lo por mais de 2 segundos. O homem à sua frente era o sheik mais temido do deserto, e nada nele parecia humano. Idris al-Nazir se aproximou lentamente, sem pressa. Seus olhos eram friamente calculistas, como se analisassem cada reação da jovem.
Seu rosto era esculpido como uma máscara de mármore, bonito, porém impenetrável. Nenhuma emoção transparecia em sua expressão. Nenhum gesto de gentileza. Apenas controle absoluto. Você está tremendo, ele disse, sem emoção. Ela não respondeu. Você tem medo de mim? Ela sentiu, sem conseguir falar. O medo era real. Não por agressão, mas pela incerteza, pelo mistério. Ele não se movia como os outros homens. Havia algo obscuro e fascinante em sua presença. Um domínio silencioso que a deixava paralisada. Idris caminhou até uma pequena mesa de bebidas. Serviu-se de um copo, mas nem tocou nele. Apenas observava a mina pelo reflexo do vidro. Não quero escândalos, ele disse. Amanhã, você voltará para sua vila. Mas esta noite, será minha. Aquelas palavras gelaram sua espinha. Ela mordeu o lábio, quase em pranto, tentando conter o tremor no queixo. A ideia de ser tocada por ele, um homem que parecia incapaz de amar, a dilacerava por dentro. Mas havia algo que Idris também não compreendia. Por que o coração dele estava inquieto? Por que aquele medo nos olhos dela o incomodava tanto? Era apenas mais uma virgem entregue por necessidade. Ele já havia visto isso antes. Mas com a mina, algo estava diferente. A doçura no olhar, a forma como segurava o véu contra o peito, a delicadeza da sua fragilidade o atingiu em algum lugar que ele acreditava morto há anos. Você não me conhece, e eu não quero te conhecer. Ele falou, quase tentando convencer a si mesmo. Mas, por mais que tentasse manter a rigidez, Idris sentia uma tensão profunda dentro de si. Um desejo reprimido, mas não carnal, era a vontade de entender o que o perturbava. A mina, com a voz trêmula, finalmente falou. Eu nunca estive com um homem. O mundo pareceu congelar por um instante. Idris a fitou intensamente. Uma virgindade? Claro, ele já imaginava, mas ouvir aquilo, mexeu com algo ancestral dentro dele. Um homem como ele, acostumado com o poder, com a dominação, com o silêncio do medo, agora sentia o peso da pureza diante da sua brutalidade. Você acha que eu sou um monstro? Ela hesitou. Acho que o senhor é vazio. Chocante. Uma ousadia inesperada. Idris sentiu uma faísca que não reconhecia há anos. Uma jovem assustada, mas ainda assim corajosa o suficiente para tocar em sua ferida mais profunda. Vazio. Ela o enxergara com uma clareza que ninguém ousara ter. Ele se virou de costas, o coração acelerado. Aquela noite já não era sobre prazer. Era sobre um conflito interno impossível de ignorar. Sem dizer mais nada, Idris foi até o sofá de couro próximo à janela e sentou-se. Observou o céu estrelado do deserto, enquanto a mina, sem entender o que havia acontecido, permaneceu em pé, esperando por um destino que já havia começado a mudar. O homem mais frio do deserto, estava quebrando por dentro. A noite caiu pesada sobre o deserto. O céu era um manto de escuridão absoluta, como se até as estrelas temessem testemunhar o que estava prestes a acontecer. Dentro do quarto dourado, o medo era uma presença viva, rondando os dois corpos imóveis naquele espaço silencioso. A mina estava de pé, imóvel, com os dedos apertando o véu que cobria parte do rosto. O coração martelava no peito como se tentasse escapar. No outro canto, Idris permanecia no sofá, os olhos fixos em algum ponto invisível na escuridão. O som do vento do deserto invadia a sala por uma fresta da janela, um sussurro antigo, um lamento que parecia acompanhar o destino de ambos. Venha até aqui. A voz dele ecoou grave. Ela hesitou. Cada passo seria um passo contra a própria alma. Mas andou.
com os joelhos fracos e os olhos úmidos, caminhou até ele como quem caminha para a forca. Parou diante do sheik, os olhos baixos, esperando o momento da submissão, da entrega que ela jamais imaginara viver assim. Idris se levantou. O silêncio entre eles era profundo, inacreditável, quebrado apenas pelo som ofegante da respiração contida de Amina. Ele levantou uma das mãos, lentamente. Mas ao invés de tocá-la, apenas afastou um fio de cabelo do rosto dela. Um gesto mínimo, mas que fez o mundo dela parar. E naquele instante, algo estranho e fascinante aconteceu. Idris recuou. Você tem medo de mim, e ainda assim, está aqui. Ele sussurrou, sem raiva. Pela primeira vez, sua voz parecia humana. E eu, não consigo ser o monstro que todos dizem que sou. Não diante de você. Amina arregalou os olhos, confusa. Não entendeu. Ele não ia tocá-la? Você foi entregue a mim como um objeto, mas não é isso que vejo. Você é uma flor crescendo no meio de um deserto amaldiçoado. Ele fechou os olhos, como se dissesse aquilo com dor. Ela não sabia o que sentir. Estava aliviada? Em choque. Tudo aquilo parecia surreal. Uma reviravolta chocante demais para seu coração ingênuo suportar. Deite-se na cama, ele disse por fim. A alma dela estremeceu. Vai me obrigar. Ele a olhou com algo que parecia pesar. Eu só quero dormir ao seu lado. Pela primeira vez, sem pesadelos. Amina engoliu em seco. Caminhou até a cama de seda branca e se deitou, ainda tremendo. Idris veio logo depois, mas deitou-se de costas, afastado, respeitando cada centímetro do espaço dela. E então, um silêncio novo surgiu. Não era o da tensão. Era o silêncio da vulnerabilidade compartilhada. Amina, mesmo sem entender, sentiu seu coração desacelerar. Aquele homem, não a tocaria. E mesmo assim, sua presença queimava. Era um tipo diferente de toque, um toque de almas, de emoções contidas, de desejos reprimidos que não ousavam se revelar. Horas se passaram. Nenhum deles dormia. Até que, finalmente, Idris murmurou. Meu pai me ensinou que o amor era fraqueza. Eu acreditei. Mas agora, tenho medo de que ele estivesse errado. Amina virou o rosto na direção dele, surpresa. A dor por trás daquela frase era profunda, inspiradora, inesquecível. E quando o sono finalmente os venceu, nenhum deles tocou o outro. Mas, de alguma forma, naquele silêncio, naquela noite sem promessas, algo muito mais íntimo havia acontecido. E eles sabiam, nada voltaria a ser como antes. O primeiro raio de sol atravessou as cortinas de seda como um chamado silencioso para a realidade. Amina abriu os olhos devagar, sentindo o calor da luz tocar seu rosto. Por um instante, achou que tudo havia sido um pesadelo. Mas o peso nos ombros, o véu amassado sob a cabeça e a presença imóvel ao seu lado a lembraram de onde estava. Idris ainda dormia. De costas para ela, o homem que a vila inteira chamava de o monstro do deserto estava ali, vulnerável, respirando com leveza. Ele não a havia tocado. Não exigirá nada. Pelo contrário, havia dormido ao seu lado com uma paz desconcertante. Amina se sentou na cama com cuidado. Não sabia se deveria fugir, esperar ou falar com alguém. O coração ainda batia com dúvidas e medo, mas também com algo indescritivelmente novo, curiosidade. Ela se aproximou devagar da janela. Do lado de fora, os guardas caminhavam entre as palmeiras e o mármore branco. Tudo era imenso, luxuoso, e ao mesmo tempo, frio, como ele. Um lugar sem alma. O som da porta abrindo atrás dela a fez se virar num sobressalto.
Idris estava acordado. Não vai fugir? Ele perguntou, a voz ainda rouca da madrugada. Não saberia nem por onde começar, ela respondeu, sem conseguir esconder a verdade. Houve um breve silêncio. Idris se aproximou, parou a poucos passos dela. Seu olhar estava diferente. Ainda havia dureza, sim. Mas agora, havia também uma sombra de conflito. Se esperava ser libertada pela manhã, isso não vai acontecer. Amina sentiu o coração despencar. Você vai ficar no palácio por um tempo. Sob minha proteção. Ela engoliu em seco. O que aquilo queria dizer? Que ele havia se apegado a ela. Que ainda esperava algo dela. Era uma prisão disfarçada de abrigo? Por quê? Ela sussurrou. Idris desviou o olhar. Não sei. Ainda estou tentando descobrir. Surpreendente. O homem que todos consideravam insensível agora parecia lutando contra seus próprios muros internos. Mas sua forma de proteger ainda era rígida, autoritária, dura demais para um coração tão puro quanto o de Amina. Nos dias seguintes, ela foi acomodada em um quarto menor, com vista para os jardins internos. Guardas permaneciam na porta. Ela podia caminhar por alguns lugares, mas jamais sair. Mesmo sem tocá-la, Idris aparecia todos os dias. Sempre por poucos minutos. Fazia perguntas banais. Está comendo direito? As roupas serviram? Quer livros? Mas nunca perguntava como ela se sentia. Nunca pedia desculpas por tê-la tomado da família. Era um cuidado frio. Uma proteção silenciosa. Mas era tudo o que ele sabia oferecer. Amina, confusa, oscilava entre a revolta e a compaixão. Ele não a havia machucado, mas arrancara do mundo dela. E agora, ela estava presa ao homem que a salvara de si mesmo, mas que também a condenara à solidão. Certa tarde, Idris apareceu no jardim e a viu sentada entre as flores, com os olhos fechados ao sol. Ela parecia tranquila. Linda. Intocada. E pela primeira vez, ele sentiu o desejo de tocá-la não com o corpo, mas com a alma. Mas ao se aproximar, algo inesperado aconteceu. Ela se levantou, fez uma reverência fria e foi embora sem dizer uma palavra. Amina estava começando a entender seu poder. E Idris começava a perder o controle. O clima no palácio estava mudando. Os corredores antes silenciosos agora pareciam carregar eletricidade no ar. A presença de Amina, ainda que discreta, incomodava quem vivia da frieza habitual do sheik. Servos cochichavam. Guardas trocavam olhares. E Idris, o homem que jamais se deixava afetar por nada, começava a agir diferente. Ele passava mais tempo no jardim. Observava Amina à distância. Às vezes, cruzavam palavras curtas. Outras, ele apenas aparecia em silêncio e permanecia ali, como se a presença dela fosse o único lugar em que conseguia respirar. Mas então, ela chegou. Soraya. Alta, deslumbrante, envolta em ouro e veneno. Ex-amante de Idris, e uma das mulheres mais influentes do palácio. Ninguém sabia ao certo por que ela havia sido afastada, mas o retorno dela era como a tempestade anunciada antes da tragédia. No mesmo dia em que Soraya pisou novamente nos salões dourados, ela soube de Amina. Soube da jovem virgem, da noite em que nada aconteceu, e da estranha obsessão silenciosa que Idris parecia alimentar por aquela menina pura. Então o rei do deserto foi domado por uma criança de olhos grandes? Ela debochou, diante do espelho, com um sorriso venenoso nos lábios. O ciúme era explosivo. Soraya jamais permitiria que outra mulher ocupasse o lugar que ela considerava seu.
Muito menos alguém tão simples, tão pura, que a fazia se sentir descartável. Naquela mesma noite, Amina foi chamada às pressas até a sala principal. O sheik não estava. Apenas Soraya, sentada como uma rainha cruel, cercada de servas. Você acha que tem algum poder aqui, menina? Ela começou, a voz baixa e afiada. Você é só um capricho. Uma boneca que ele ainda não teve coragem de quebrar. Amina tentou manter a postura, mas a alma tremia. Sentia que estava sendo arrastada para uma armadilha invisível. Eu conheço Idris melhor do que qualquer mulher. E sei exatamente como destruir qualquer esperança no coração dele. Chocante. Inacreditável. Desumano. No dia seguinte, Soraya colocou em prática seu plano, fez parecer que Amina havia roubado uma joia da família real. Uma pulseira sagrada, presente da mãe de Idris. A joia apareceu misteriosamente no quarto da jovem. Guardas invadiram seus aposentos. Amina tentou gritar, chorar, se explicar. Mas ninguém a escutava. Quando Idris entrou na sala, encontrou Amina cercada, caída no chão, sendo acusada por algo que jamais faria. Você me decepcionou. Ele disse, frio, sem deixar os olhos vacilarem. Ela o encarou com lágrimas queimando, e uma dor que não conseguia esconder. Eu nunca pegaria nada. Eu nunca faria isso. Mas o coração dele, machucado demais para confiar, já estava em guerra consigo mesmo. Levem-na para fora dos portões. Ela não pertence mais a este lugar. O mundo de Amina desabou. A alma dela se quebrou. E o homem que ela começava a ver como abrigo, a abandonava agora como uma traidora. Enquanto era levada pelo deserto, o vento levantava a areia como uma maldição. E o que ninguém sabia era que, naquela expulsão cruel, nascia a semente de algo mais forte que a dor, a verdade, a coragem, e o amor mais impossível que aquele deserto já viu. O deserto se estendia como um castigo sem fim, e Amina caminhava com os pés descalços, a alma rasgada e o coração em ruínas. Cada passo na areia quente era como uma lâmina em sua dignidade. Ela havia sido acusada injustamente, expulsa sem direito à verdade, e abandonada por quem começava a amar em silêncio. A noite caiu com fúria. Ela se abrigou sob uma duna, abraçada ao próprio corpo, tentando segurar o choro. Mas quando olhou para o céu estrelado, sentiu algo que jamais esperava sentir ali, paz. Se ele nunca confiou em mim, então ele nunca me mereceu. Murmurou. Mas mesmo tentando se convencer, a ausência dele queimava. Não pelo que ele era, mas pelo que ela viu por trás da frieza. Havia dor. Havia medo. E por um momento, ela havia tocado naquela ferida escondida. Ela o tinha visto por dentro. No palácio, o sheik Idris al-Nazir estava inquieto. Algo dentro dele gritava desde o momento em que Amina foi levada. O silêncio do jardim, a ausência dela no quarto, o vazio nos corredores, tudo estava mais frio do que nunca. Soraya, triunfante, passou pelo salão com seu habitual sorriso envenenado. Mas cometeu um erro fatal, riu alto demais ao passar diante do conselheiro do sheik. Curioso, o velho homem a seguiu. Horas depois, descobriu a verdade. Servas subornadas. A joia escondida. A farsa bem montada. Na manhã seguinte, Idris ouviu tudo. E pela primeira vez em muitos anos, desabou. Atirou contra as colunas do salão, expulsou Soraya do palácio com humilhação pública, e saiu montado em seu cavalo, sozinho, sem guarda, sem proteção, enfrentando a fúria do deserto para procurar a única mulher que o fez sentir algo além da escuridão. Foram 2 dias. Dormiu no chão, não comeu. O orgulho estava morto.
só restava o arrependimento. E então, ao amanhecer do terceiro dia, viu uma pequena figura sentada diante de uma árvore seca, com os cabelos ao vento e o olhar perdido no horizonte. Era ela. Ele desceu do cavalo, os olhos vermelhos de areia e culpa. Amina se levantou devagar, surpresa, mas sem correr até ele. Eu vim, porque a verdade me destruiu, disse Idris, com a voz rouca. E agora quer me reconstruir com palavras? Ela respondeu, com firmeza. Ele se ajoelhou. O homem mais temido do deserto, de joelhos. Você mudou tudo. Eu tentei não sentir, tentei me proteger, mas não quero mais nenhuma noite sem você. Você é a única coisa viva que já entrou no meu mundo morto. Perdoa-me. A lágrima que caiu do olho dele foi mais valiosa do que todo o ouro do palácio. Amina ficou imóvel, mas seu coração explodiu em compaixão. Ela o ajudou a levantar. Se me tocar agora, toque com a alma. E não com o medo. Eles voltaram juntos ao palácio. Ela não era mais uma hóspede. Nem uma prisioneira. Era a mulher que o rei do deserto escolheu amar. Mas ainda faltava uma última noite. Aquela que não seria mais imposta. Seria desejada. E inesquecível. O palácio parecia outro. Não era o lugar que Amina conheceu na dor, mas um novo refúgio que nascia das cinzas de tudo que viveram. Os servos agora a tratavam com respeito. O jardim florido, outrora sombrio, ganhava cor. E Idris? Idris já não era o mesmo homem. Não usava mais as máscaras do silêncio. Falava com os olhos, com gestos simples. Passava mais tempo com ela. Observava-a com ternura contida, como quem ainda tem medo de ser feliz demais. Mas naquela noite, o medo ficou do lado de fora. O céu estava limpo. Uma brisa morna dançava pelas cortinas do quarto principal, agora decorado com flores do deserto. Amina entrou devagar, os passos leves como uma promessa. Vestia branco. O mesmo branco da primeira noite, mas agora, não como vítima, e sim como escolha. Idris a esperava. De pé, ao lado da cama. Roupa simples. Coração exposto. Eu pensei em você todos os dias desde aquela noite. Ele disse. Pensei no que fiz, no que não fiz, e no que quero fazer agora. Ela caminhou até ele, os olhos brilhando. E o que quer fazer? Ele se aproximou. Pegou sua mão. Acariciou seus dedos com uma delicadeza que arrepiou cada parte do corpo dela. Quero te tocar com tudo o que sou. Com o homem que você revelou aqui dentro. Disse, levando a mão dela até o próprio peito. O coração dele batia acelerado, como o de um menino prestes a viver seu primeiro amor. Amina sorriu. Um sorriso suave, profundo, inspirador. Ela o beijou. Não houve pressa. Nem urgência. Apenas dois corpos se reencontrando, duas almas se abraçando no silêncio da noite. As roupas foram tiradas uma a uma, sem medo, sem ordens, sem dor. Apenas com desejo, com carinho, com reverência. Idris a deitou sobre os lençóis de seda e a olhou nos olhos como se olhasse para o milagre que nunca mereceu. Ela o acolheu com o corpo e com a alma. Com ternura, com suspiros, com entrega. O desejo que antes era reprimido, agora florescia como fogo calmo, queimando não para destruir, mas para curar. Amina o tocava como quem consola. Idris a beijava como quem agradece. Não era mais sobre carne. Era sobre coração. Lágrimas escorreram dos olhos dele quando ela sussurrou. Você não é frio.
Você só estava esperando o calor certo. E ele, envolto nela, envolto em amor, finalmente encontrou a paz que buscou a vida inteira. Na manhã seguinte, o povo do deserto se reuniu diante do palácio. O sheik apareceu com Amina ao seu lado, de mãos dadas, sorrindo como nunca se viu. Esta mulher não foi um pagamento. Foi um presente de Deus. E hoje, diante de todos, ela é minha esposa. Minha rainha. E a única que governará este coração. Os aplausos ecoaram pelo deserto. Mas o que realmente importava, era o que havia nascido naquela noite mais escura. Um amor profundo. Inacreditável. Inesquecível. Encantador. A jovem virgem que chegou com medo, agora partia da escuridão com um rei ao lado e uma luz no coração que o mundo jamais apagaria. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.